pessoal, vamos para a aula 246. Questão número 3. Um termômetro indica uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Nas mesmas condições, qual é a temperatura indicada por um termômetro graduado na escala Fahrenheit? Bom, então tu tens que saber qual é a relação entre as escalas. Se tu vai memorizar, se tu vai deduzir na hora, bom, aí fica contigo. Mas, por exemplo, tem gente que memoriza assim, ó, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pode ser isso. Ou como eu fiz na outra aula, eu isolei daqui de cima, que a temperatura Fahrenheit é 1,8 vezes a temperatura Celsius mais 32. Tá? Ele quer saber justamente quanto é que é 25 graus Celsius. Então vamos chegar aqui, ó, em Fahrenheit. 1,8 vezes 25 mais 32. Tá? Vamos fazer aqui, vamos fazer no cantinho aqui. 1,8 vezes 25. Eu vou fazer 18 vezes 25, depois eu tiro aquela malandragem, que a gente tira a vírgula e depois coloca uma unidade. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 2, 16, 20. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 25. Isso aqui dá 0, isso dá 5. Isso aqui dá 4, 45. Botei a vírgula de volta. Tinha dado 450, botei a vírgula de volta. Tá? Então 1,8 vezes 25, 45. Então a temperatura em Fahrenheit é 45 mais 32. Temperatura em Fahrenheit vai dar 77 graus Fahrenheit. Então 25 graus Celsius são 77 graus Fahrenheit. Bora! Próxima então, próxima questão. Questão número 4. Tá? Porque a gente segue sempre a ordem do outro avaliando o aprendizado. Número 4. No ser humano, a temperatura corpórea pode variar de 35 graus Celsius a 42 graus Celsius. Quais seriam os limites na escala Fahrenheit? Mesma coisa, né? Um outro exercício então. Tá? Nós vamos ver então a temperatura do corpo humano. Ela varia entre 35 graus Celsius e 42. Eu tenho que fazer as duas contas. Vamos usar de novo a formulazinha. Temperatura em Fahrenheit é 1,8 vezes a Celsius mais 32. Bora! Primeira temperatura, 35 graus Celsius. Quanto é que é 35 graus Celsius em Fahrenheit? 1,8 vezes quanto? Vezes o 35 graus Celsius, tá? Graus Celsius, mais o 32. Aí eu vou achar a temperatura mínima, tá? Então vamos lá, de novo. 18 vezes 35, vamos fazer essa conta. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 8, 24, 28. 1 vezes 35, 35. 0. Aqui vai dar 13. E aqui vai dar 6. 630. Como é 1,8? 63. Então, θ F é 63 mais 32. Resposta 95 graus Fahrenheit é a primeira temperatura. Então, o mínimo dos mínimos, né, menos que isso já é hipotermia, 95 graus Fahrenheit. Lembra na aula passada que eu falei que as enfermeiras falam, tá com febre quando tiver com 3 dígitos? Vamos ver um febrão, hein? Febrão, 42 graus Celsius, que é o próximo item, né? Então, varia de 35 a quanto? A 42. Então, 1,8 vezes 42 mais 32. Então, vamos fazer outra continha aqui. 18 vezes 42. 18 vezes 42. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 8, 32. 33. 42 aqui. 6. Aqui dá 5. 75,6. Então nós temos 75,6 mais 32. Isso aqui vai dar 107,6. Então, θ em Fahrenheit dará 107,6 graus Fahrenheit. Então, a mínima e a máxima do corpo humano, 95 graus Fahrenheit e 107,6 graus Fahrenheit. Tá? Então, sempre a temperatura do corpo é um pouquinho abaixo de 3 dígitos. Pensa assim que é legal, até para tu lembrares quanto é que é
né, uma temperatura famosa em Fahrenheit é a do corpo humano, um pouquinho abaixo do 100. Estado febril chegou já a 100 graus Fahrenheit, certo? Então, de 95 a 107,6 graus Fahrenheit. 5. Em alguns desertos próximo à linha do Equador, as temperaturas são as mais altas encontradas na superfície da Terra, podendo atingir até 130 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura quando expressa em graus Celsius? Então, questão número 5, a temperatura pode chegar em Fahrenheit até 130 graus Fahrenheit. 130 graus Fahrenheit. Quanto é em Celsius? Posso usar a formulazinha? Posso. Posso usar essa daqui? Posso, tu que escolhe. Vamos usar essa daqui para mudar um pouquinho. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Memoriza isso, tu tem que saber como é que muda de uma escala para outra. Então eu quero saber agora em Celsius quanto dá isso. Vai dar 130 menos 32 sobre 9. 130 menos 32, tu até pode dar uma arredondada aqui, daria para dar uma arredondada. Mas isso aqui vai dar quanto? Vai dar 98 sobre 9. 98 sobre 9, tá? Agora, então, a temperatura Celsius sobre 5, se fosse 99 por 9, aí fica fácil, né? Dá quanto 99 por 9? Dá 11. Então isso aqui já aproximei, ó, aproximadamente 11. Tá? 11 vezes o 5, ó, 5 vezes 11, 55. Então a temperatura em Celsius é aproximadamente, um pouquinho menos, tá? 55 graus Celsius. A resposta correta é 54,4. Se fizer a conta bonitinha, mas não tem calculadora na hora da prova, né? 54,4 graus Celsius. Não tem calculadora na hora da prova, então na hora da prova dá uma arredondada. Isso aqui não vai fazer tu errar na hora da prova, tá? Vai ter uma discrepância entre as respostas. Então tá aí a questão número 5. Eu vou então agora para a número 6. A questão número 6 diz o seguinte: em uma escala arbitrária A, adota-se o valor de 30 graus A para o ponto gelo e 190 graus A para o ponto vapor. Qual a relação, a conversão das escalas termométricas graus A para a Celsius? Então, questão número 6, ele comparou graus A com graus Celsius. Ele disse assim, 30 graus A, 30 corresponde ao gelo. 30 graus A corresponde ao gelo. Mas gelo é 0 graus Celsius. 190 graus A, 190 graus A corresponde ao ponto vapor. Tu tem que saber que o ponto vapor é 100 graus Celsius. Qual é a função termométrica que envolve essa escala arbitrária e a escala Celsius? Então, θ em A, θ em Celsius. Tá? Então vamos isolar a temperatura Celsius. Bora! Ó, temperatura Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Então, se eu fiz θ menos 0, eu vou fazer θc menos 0, eu vou fazer θa menos 30 sobre. Se eu fiz 100 menos 0, eu vou fazer 190 menos 30. Aí eu vou ter θc menos 0 é θc. 100 menos 0 é 100. Igual. θa menos 30 não dá para fazer nada. Agora, 190 menos 30 dá para fazer. Dá 160. Esse zero daqui, eu posso simplificar com esse zero daqui. Eu vou isolar θc. Na verdade, nem precisa. Dá para dividir por 2 dos dois lados. Eu vou obter no item A função termométrica. θc sobre 5 é igual θa menos 30 sobre, dividiu por 2 dos dois lados, né? Aqui deu 5 e aqui vai dar 8. Está aqui a função termométrica. Vamos ver se está correta? Vamos testar o valor. Testando um valor, a gente sabe se está correto. Vamos testar, por exemplo, aqui, ó. O zero fica barbado, né?
0 sobre 5 é 0, vezes 8 dá 0, θ menos 30 é 0. Então, θA dá 30. Fechou. Vamos testar esse que é mais interessante. 100 sobre 5 dá quanto? Dá 20. 20 vezes 8 dá 160. 160 menos 30 mais 30, 190. Fechou. Beleza, tá certinha a função termométrica. Item B, determine em graus A a temperatura correspondente a 40 graus Celsius. Ah, é só largar ali dentro. O item B é só largar aqui dentro. Então vamos lá, item B. Quanto é em graus Celsius? Não. Quanto é 40 graus Celsius na temperatura A? Então põe aqui, 40 sobre 5 é igual a θA menos 30 sobre 8. 40 sobre 5, 8, é igual a θA menos 30 sobre 8. Esse 8 que está dividido multiplica. 8 vezes 8, 64 igual a θA menos 30. Esse menos 30 vai como mais 30, então θA 64 mais 30, 94 graus A. Está aí a resposta do item B da questão número 6. Vamos para a número 7. Número 7 diz assim: um termômetro mal construído indica mais 2 graus Celsius no ponto gelo e mais 98 graus Celsius no ponto vapor. Determine a função termométrica de correção desse termômetro. Então o termômetro tem um termômetro aqui. Eu vou chamar de θ errado comparado com θ em Celsius correto. Bom, ele marca 2 graus, mais 2 graus Celsius, mais 2 graus errado, quanto ele deveria marcar 0 graus Celsius. E ele marca para o ponto vapor 98 graus errado, mas ele deveria marcar 100 graus Celsius. Então, ele pede primeiro qual é a função que corrige. Qual é a função que corrige? Então, θC, θ errado. Imaginando que essas, mesmo estando errado, continuem linear aqui. Não pode ter, escala termométrica não pode ser não linear, tá? Bom, como é que fica? Função termométrica. θC menos 0 sobre 100 menos... Ah, mas é sempre assim que tu constrói? Sempre assim? É uma linearidade, uma equação de 2 pontos, pessoal? É igual, se eu fiz θC menos 0, eu tenho que fazer θE menos 2 sobre... Se eu fiz 100 menos 0, eu tenho que fazer 98 menos 2. θC menos 0 é θC. 100 menos 0 é 100. Igual a θE menos 2 sobre 96. Está aqui a função termométrica. Dá para dar uma dividida aí, dá para dar... Né? Se eu dividir por 4 aqui e aqui, vai ficar assim, ó. θC sobre 25 é igual a θE menos 2, 96 por 4, 24. Então, está aqui a fórmula corretiva entre a temperatura Celsius e a temperatura errada. Pergunta: qual a temperatura correta na indicação do termômetro defeituoso quando ele indica 40 graus Celsius? Então, no defeituoso está aparecendo a temperatura errada é 40 graus Celsius. Ele quer saber a correta. Então, B, se a temperatura errada em graus Celsius é 40 graus, até eu vou chamar 40 graus errados. Você não vai confundir se eu botar graus Celsius, mas é o errado. Então ele quer saber quanto é que é o correto. Então vamos botar ali. A temperatura correta, ó, a temperatura Celsius sobre 25 é igual. Temperatura errada, 40 menos 2 sobre 24. Então a temperatura correta dará, isso aqui dá 38 vezes, ó, vezes não, deixa quieto aqui, sobre 25. Esse 25 está dividindo, o denominador passa multiplicando. Então θC
é 25 sobre 24 vezes 38. Notem que 25 por 24 é muito próximo de 1. Então isso aqui vai dar um pouquinho maior do que 38. A resposta correta é 39,58. Então tu vê que não dá 39,58. Teria que fazer essa conta aqui, ser bem chata de fazer, né? Vou aqui já botar a resposta, isso aqui é um aproximado, inclusive, tá? Mas tu vê que ela dá um pouquinho mais de 38 e um pouco menos de 40. Teria que fazer essa chatice aqui, matemática, achar 1, né, alguma coisa, multiplicar por 38 e achar 39,58. Beleza? Segue. Agora a próxima diz assim, existe alguma temperatura no termômetro mal construído em que, que ele indica corretamente? Ou seja, existe alguma temperatura no termômetro errada que na verdade ela está correta? Tá aqui, ó. Será que no errado existe alguma igual a correta? Então eu pego na fórmula de conversão e faço assim, ó. θc sobre 25 igual a θc de novo, θc menos 2 sobre 24. Ou seja, no lugar do θ errado eu ponho uma temperatura igual à certa. A condição está aqui, que a temperatura errada seja igual à certa. Uma medida que de todas erradas, uma está certa. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse 24 que está dividindo passa multiplicando. Então vou ter 24 θc igual. Esse 25 multiplica o θc menos 2. Então 24 θc igual. 25 multiplica esse termo e esse termo. Então 25 θc menos 50. Tá? Porque o 25 multiplica por a distributiva. Agora, eu vou passar esse menos 24 aqui para cá e o menos 50 para cá. E vai ficar mais 50 é igual a 25 θc menos 24 θc. 25 menos 24 é θc, que é igual a 50. A conclusão está ali. A resposta é 50 graus Celsius. Os 50 graus Celsius, ele está certo nas duas. Esse fecha, esse não está errado. Se eu ler 50, é o único valor que está correto. Vamos para 8. 8 tem um gráfico. Na 8 tem uma escala arbitrária. E aí nós tiraremos os dados do gráfico. Vou colocar o gráfico aqui. Pessoal, o gráfico sempre será uma reta. Sempre será uma... Por que sempre será uma reta? Ora, porque nós temos aqui, na questão número 8, uma linearidade. Nós sempre teremos que ter uma linearidade, sim. As escalas sempre são lineares uma em relação à outra. Então eu tenho uma temperatura grau Celsius, aqui θc em graus Celsius, e aqui θx em graus X. E temos uma reta. Essa reta é assim, ó, uma reta inclinada. Aqui 20 e 0, aqui 50 e 80. Então 80 aqui e 50 aqui. Tá? Bom, é dito assim, qual a temperatura na escala X correspondente à temperatura de ebulição da água? Tá? Então só disse assim, uma escala arbitrária X relaciona-se com a escala Celsius de acordo com o diagrama abaixo. Qual é a temperatura na escala X que corresponde à ebulição da água? Ou seja, ele quer saber ebulição da água, 100 graus Celsius. Ele quer saber quanto é que é na escala X. Bom, vamos fazer a fórmula de conversão. Está aqui. Eu tenho uma temperatura θc aqui, eu tenho uma temperatura θx aqui. Nota que eu tenho dois pontos. O ponto aqui é 20 na Celsius e 0 na X, e esse ponto 50 na X e 80 na Celsius. Como é que é a fórmula de conversão sempre? θ Celsius menos 20, que é um dos pontos que eu tenho, dividido por 80 menos 20. Professor, eu não preciso pegar sempre o 100 e o 0? Não, eu tenho que pegar dois pontos, é uma função termométrica. Então, θ Celsius menos 20, dividido por 80 menos 20. Do outro lado faz a mesma coisa.
Se eu peguei θ menos 20, eu vou ter que pegar θx menos 0. Aqui, ó, porque o ponto é 20 na Celsius e 0 na x, dividido por, se eu peguei 80 menos 60, eu vou pegar 50 menos 0. Então, 50 menos 0. θ menos 20, não dá para fazer nada. 80 menos 20 dá 60. θx menos 0 dá θx. 50 menos 0 dá 50. Esse zero do denominador, com esse zero, eu posso simplificar. É a mesma coisa. É multiplicar por 10 os dois lados. O zero, ele simplifica. Aí ele quer saber quanto é que é o quê? Os 100 graus Celsius. Tá aqui. Então, da fórmula de conversão que sobrou θx, ó, θx sobre 5 igual a θ Celsius menos 20 sobre 6, eu vou substituir aqui o ponto de ebulição. Tá aqui. θx sobre 5 igual a 100, porque o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, menos 20 sobre 6. 100 menos 20 dá 80 sobre 6. Portanto, θx será... O 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 80 sobre 6. Tá? 5 vezes 8 dá 40. 400 dividido por 6. Está aqui a resposta. 400 dividido por 6, faz a conta aí, dá 66,7. Então, 66,7 graus X. Tá? É isso aqui mesmo. Tá? Até porque aqui, ó, 360 por 6 é 60, sobra, né, 40, ok? 40 por 6, tá ali. 66,7 graus, graus X, né? Graus X, não graus Celsius, graus X. Vamos para a nossa última questão, então, que é assim. Questão número 9, que vai nos dizer o seguinte. A questão número 9 diz: duas escalas termométricas A e B relacionam-se de acordo com a função termométrica. Questão número 9. θA igual a 2θB mais 120. Então são duas escalas termométricas. Sabemos que a escala A adota o valor de 20 graus A para o ponto gelo e a escala B adota 50 graus B para o ponto vapor, determine o valor adotado no ponto vapor para a escala graus A. Então tá, ele está relacionando três escalas então. Nós temos a graus A, nós temos a graus B, que ele já me deu a relação entre graus A e graus B, e a escala Celsius. Ele quer saber, ó, porque eu sei na escala Celsius quais são esses valores. Eu sei que aqui, ó, ele disse, ó, 20 graus A é o ponto gelo. Então, 20 graus A é o ponto gelo. Então, eu sei que aqui é 0 graus Celsius. Eu não sei quanto é que é o ponto gelo na escala B ainda. Mas eu sei que 50 graus B é o ponto vapor. Então, eu sei que 50 graus B é o ponto vapor. Tá? Então, que é 100 graus Celsius. Bom, ele quer saber qual é o ponto vapor na escala A. Então, na verdade, ele quer saber, ó, aqui, qual é o ponto vapor. Então, eu já sei que é 50 graus B o ponto vapor. Então, basta botar 50 graus aqui em cima. Olha ali, ó, eu sei a conversão, ele me deu, ó. Então, quanto é que é 50 graus B, que é o ponto vapor na escala B, lá na escala A? Beleza, põe lá, ó. 2 vezes θB, 2 vezes 50 graus B, mais 120. Então, a pergunta A é: quanto é que é a temperatura A? 100 mais 120, resposta 220 graus A. Então, o ponto vapor na escala A é 220 graus A. Pergunta B: qual o valor do ponto gelo na escala B? Tá aqui, ó.
Ponto gelo é 20 graus A. Então vamos lá. Item B. Agora ao contrário. Agora eu quero saber o θB para 20 graus A. Então 20 graus A. Quanto dará o θB para 20 graus A? Vamos fazer essa conta. Mais 120 vem para cá como menos 120. Então fica 20 menos 120 é igual a 2 θB. Conclusão, menos 100 é igual a 2 θB. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 100 sobre 2 é igual ao θB. Conclusão, θB dá menos 50 graus B. Então está aqui o ponto gelo, menos 50 graus B. E para finalizar, ele quer saber o seguinte: as temperaturas em graus A e graus B correspondente a 25 graus Celsius. Tá? Então, nas duas escalas, quanto é 25 graus Celsius? Então agora eu vou ter que fazer uma conversão entre as escalas A e B e a escala Celsius. Tá? Bom, uma coisa interessante que é possível ver é o seguinte, que quando cresce 100 nessa, essa cresce 100 também. Só que elas não iniciam do mesmo lugar. Quando essa cresce 100, essa aqui cresce 200. Tá vendo? De 20 a 220. Então ficaria relativamente fácil, porque eu vejo, eu poderia fazer a fórmula de conversão, mas eu noto que cada 100 graus Celsius que varia 100 graus B, tá vendo? Ó, aumentou 100, aumentou 100. E varia 200 graus A. A conclusão é que se variar 1 grau Celsius, vai variar 1 grau B, que vai variar 2 graus A. Tá aí, mas ele pediu quanto é que é 25 graus Celsius. Então, se aumentar 25 graus Celsius, quanto aumenta em graus B? 25. E quanto aumenta em graus A? 50. Graus A. Então, agora fica fácil. Então, aqui os 50 graus Celsius, bem no meio. Então, 25, ao aumentar 25 graus Celsius, vai ter que aumentar 25 graus B. Então, aqui vai para menos 25 graus B. Ao aumentar 25 graus Celsius, tem que aumentar 50 graus A. Então vai para, aumentando 50, 20 mais 50, 70 graus A. Então a resposta aí, 70 graus A e menos 25B. Ah, professor, mas eu quero fazer uma fórmula de conversão. Faz, tranquilo, pode fazer. Vai ser θ Celsius relacionado, por exemplo, com a θB. Aí depois eu transformo de 25 para B com a fórmula de conversão e depois de B para A com essa fórmula de conversão que ele me deu. Ficaria assim a fórmula de conversão. Ó. θC menos 0 sobre 100 menos 0. Aí eu quero relacionar com B. θB menos 50 dividido por 50 menos 50. Só não esquece que aqui é menos 50, que a mínima é menos 50 na B. Tá? Aí ficaria θC sobre 100 igual a θB menos 50 mais 50 sobre 50 menos 50 dá 100. 100 simplifica com 100. Conclusão, a temperatura θC é a θB mais 50. Vê se não funciona. Põe 25 graus Celsius mais 50 vem como menos 50 e fecha também menos 25. Depois transforma, tá no mesmo, tá? Agradeço a tua presença, até a próxima aula. Aquele